Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar aqui com os irmãos, estudando essa nova lição, Está aqui a lição que vai estar tratando, sobre o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. É uma alegria e satisfação tê-la em mãos, Anteriormente estávamos estudando virtualmente, mas agora estamos tendo a oportunidade, todos os alunos, estudando, está em mãos esta maravilhosa lição. Muito bem, nós estaremos dando início à nossa aula e faremos uma oração em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esta oportunidade, onde estaremos estudando a Tua Palavra, que o Espírito Santo possa nos conduzir em toda a verdade, possamos guardar a Tua Palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, nós estaremos estudando a terceira lição, que traz como título Jó e a realidade de Satanás. O texto áureo encontra-se em Jó capítulo 1 e 6, que diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E a verdade prática diz, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Muito bem, a leitura bíblica em classe encontra-se em Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2. Então a nossa lição de hoje ela está baseada nesses dois capítulos, que fazem parte da introdução do livro de Jó, e chamado também como o prólogo do livro, que é as primeiras narrativas contidas no livro de Jó. Então, o objetivo geral da nossa lição é destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que a sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Deus está no comando, é isso que estaremos aprendendo nesta preciosíssima lição. A leitura bíblica em classe, então, leremos agora. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E diz o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Muito bem. Amados irmãos, como parte introdutória da nossa lição, estaremos destacando a realidade da existência de Satanás como personificação do mal. Ele não apenas é a origem de todo o mal, como também é o próprio mal, pois tem investido todas as formas para destruir a coroa da criação, que é o homem. É importante aqui nós frisarmos que o livro
mostra de uma forma evidente que Satanás, ele investe de todas as formas para destruir a coroa da criação, que é o homem, e que o homem não é merecedor da bondade de Deus. É isso nós vemos no verso 10, se os irmãos observarem aí o verso 10, quando Satanás fala a Deus, dizendo: porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Então, por esse texto, nós podemos concluir que Satanás, ele não quer o bem, e que, segundo esse texto, também podemos depreender que Satanás afirma que o homem não é digno da bondade e da benevolência de Deus, e que a piedade, uma vida piedosa que Jó levava, de devoção a Deus, era tão somente porque tinha bens. Era só tirar os bens de Jó que Jó então falharia, a sua devoção vinha abaixo, né? Não tinha sustentação, não teria sustentação a sua vida de piedade e de devoção se Deus tirasse dele os benefícios, né? A sua benevolência sobre a vida de Jó. Então é isso que estaremos tratando, né? Porém é evidente que há a responsabilidade humana, como veremos a seguir, né? Que há uma responsabilidade humana e que no livro o adversário inflige o mal a Jó, mas é Deus que comanda os limites da sua atuação. Nós vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto vai falar sobre o livro de Jó e a natureza de Satanás. Porém, irmãos, quero destacar aqui também que a Bíblia não se preocupa em provar a sua existência. No livro, nós vamos ver que é narrado apenas a sua existência, mas a Bíblia não tem uma preocupação de provar que ele existe. Por quê? Porque o foco principal, o foco central da Bíblia não são os anjos. Nós aprendemos que o foco central da Bíblia é Cristo. Tudo está centralizado em Cristo. Então é importante nós frisarmos isso. É importante ressaltar que o foco central da Bíblia não são os anjos. No livro de Jó, a Bíblia limita-se apenas em narrar a realidade da existência de Satanás, sem se preocupar em provar sua origem, como foi criado e se tornar a absoluta expressão do mal. Entretanto, as Escrituras nos mostram que é possível amar a Deus em meio à adversidade. É isso que vemos nitidamente, de uma forma clara, em todo o livro de Jó, que Jó, apesar do sofrimento que se lhe abate, né, sofrimento que vem sobre a sua vida, Jó mantém a sua integridade. E é por isso que Deus testemunha da vida de Jó, que ele é um homem íntegro e que se desvia do mal. Isso prova também, irmãos, que Jó tinha consciência da existência do mal e que o mal era anterior a ele e, portanto, ele se desviava do mal. Está lá no versículo 8 do capítulo 1. O mal é anterior a Jó, que procurava evitá-lo. A realidade do diabo é evidenciada pela própria veracidade do livro. Pela própria veracidade do livro. O livro de Jó é um livro inspirado, foi canonizado, está no cânon bíblico do Antigo Testamento,
e é provado a sua veracidade, a sua inspiração. Então, se o livro e Jó são reais, inclusive nós vamos ver isso pelo textos de Tiago, né? Tiago fala sobre Jó. Se os irmãos abrirem sua Bíblia lá em Tiago capítulo 5, nós vamos ver que Jó é mencionado ali na epístola de Tiago. Então, é um livro real. Então, se é um livro real, então, evidentemente que Satanás é uma personagem, um ser espiritual, maligno, real e pessoal. Então, disso nós temos a plena certeza. Essa evidência nós vamos ver no capítulo 1, do verso 7 e 9, no verso 7, no verso de número 6, né? Já no verso de número 6, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Então ele é um ser espiritual. É um ser espiritual, um ser maligno, real e pessoal. Agora vem a pergunta, né, irmãos? O que o mal está fazendo perante a face de Deus? Ou na presença de Deus? A palavra de Deus vem a nos dizer, irmãos, que os principados e potestades, está lá no capítulo 6 de Efésios, eles habitam nas regiões celestiais. Né? Vamos ler esse texto, Efésios capítulo 6. É claro, o texto de Efésios é bem conhecido também, que vai falar exatamente onde habita Satanás e seus anjos. Porque não temos, capítulo 6, verso 12 de Efésios, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a região aonde o diabo e o seu principado habitam, nas regiões celestiais. Então, por isso que há um acesso, né, de Satanás pela permissão de Deus, né, de ele ir até a presença de Deus, porque ele habita nas regiões celestiais. Satanás ainda não foi jogado no abismo. Isso vai ser escatologicamente quando Cristo vier triunfantemente com a sua igreja, reinar, e após o milênio, então Satanás será jogado no lago de fogo, no abismo. Ele ainda está habitando nas regiões celestiais. Ele, como um ser criado, foi criado como um anjo de luz. Nós vamos ver isso lá em Ezequiel capítulo 28, versos 12 a 16. Ele foi criado como anjo de luz, mas pela sua desobediência, a sua soberba, de rebelar-se contra Deus, ele foi jogado. E a própria palavra de Deus vem a nos dar essa convicção de que ele foi jogado lá do seu lugar anterior. Quando Jesus ele falou aos seus discípulos, lá em Lucas, quando Jesus disse, eu vi a Satanás caindo. Então ele caiu e habitou nas regiões celestiais, né? Conforme nós lemos aqui, que devemos lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia também vem a nos dizer que lá em 2 Coríntios, Paulo vem a dizer que a gente não deve ignorar os seus ardis, né, os ardis de Satanás.
Não devemos, capítulo 2, verso 11 de 2 Coríntios, não devemos ignorar os seus ardis. Então ele é um ser espiritual, porque foi criado como anjo, depois se transformou no adversário de Deus, porque a palavra Satanás significa adversário. Ele se transformou em um adversário e ele tem esse acesso de Deus, porque também nós vamos ver em Apocalipse que ele é o acusador dos nossos irmãos. Em Apocalipse está escrito que ele é um acusador dos nossos irmãos. Diz aqui no capítulo 12 de Apocalipse, verso 10, ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então nós vemos aí mais uma prova de que da existência de Satanás e que ele chega à presença de Deus para acusar. Tá certo? Então já fomos bem claros nesse ponto. O segundo ponto, irmãos, ele vai tratar sobre o livro de Jó e as obras de Satanás. Então, como nós terminamos de afirmar que as obras de Satanás, como ele é a personificação do mal, não é uma figura mítica, filosófica, Satanás é um ser real, e ele é a personificação, ele é o próprio mal, com o intuito de ver simplesmente o sofrimento da coroa da criação, que é o homem. Diz aqui o segundo ponto, o livro de Jó e as obras de Satanás, que ele é o que inflige o sofrimento na vida de Jó. Deus o permite, mas quem realiza, quem inflige o sofrimento, a dor, a calamidade, é o próprio Satanás, porque ele é a personificação do mal. Então, dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento. Foi isso que aconteceu. Deus permitiu que ele infligisse a dor e o sofrimento a Jó, porém, as suas ações o limite das suas ações estava sob o controle de Deus. Estava sob o controle de Deus. Porque Deus havia dado testemunho de que Jó não o servia por ele ser apenas beneficiado com as benécias de Deus, de Deus ter dado riqueza a Jó. Não era por isso que Jó servia a Deus, mas porque Jó era um homem íntegro. O seu amor a Deus era incondicional, e nós vemos isso em toda a narrativa do livro, apesar de que Satanás, como tentador, ele tentou a Jó a blasfemar contra Deus, e Jó não caiu na tentação, porque Jó diz: "No saí do ventre da minha mãe e no voltarei. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Então, Jó não blasfemou contra Deus. Jó manteve a sua integridade. Isso é uma prova de que podemos amar a Deus de uma forma incondicional. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante das calamidades, nós devemos
manter o nosso devocional diante de Deus. O nosso amor, a nossa dedicação a Deus deve ser de uma forma incondicional, como nós vemos na vida de Jó. Então, Jó também é um acusador. Uma das obras de Satanás é acusar. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa. Faz parte de sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó, né? Capítulo 1, do verso 10 e 11. Como nós já lemos aqui, que ele vai diante da presença de Deus e diz: porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Então, para Satanás, o homem que caiu não seria digno de receber os benefícios de Deus. Para Satanás, a coroa da criação, que é o homem, nós vemos de uma forma implícita no texto de que seria um fracasso e que se o homem não tivesse os benefícios de Deus sobre ele, seria um fracasso, e que Jó ele estava apenas mantendo seu temor a Deus porque Deus estava cobrindo ele de bem. Então, para o Satanás, o homem não era digno dos benefícios de Deus, né? Porque havia caído. Mas aí onde está a graça de Deus manifestada no livro de Jó, né? Graça, o que é graça? Graça é um favor merecido. E Jó, portanto, nós vemos que, apesar de tudo, Jó manteve-se fiel a Deus, íntegro. Então, e outra obra de Satanás é tentar. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. O que é a tentação? A tentação é o despertar dos desejos. E nós vamos ver isso não só na vida de Jó. Qual era o objetivo de Satanás em tentar a Jó? Era exatamente para que Jó blasfemasse contra Deus, despertasse em Jó um ódio contra o Criador. Mas ele não conseguiu esse intento. Ele tentou também a Cristo, né, no deserto, mas não conseguiu também. Por isso a expressão tentador. Ele tenta, né, e aquele que vigia, aquele que está vigilante e é íntegro, ele não consegue. Só vai conseguir seus intentos naquele que cede à tentação. É por isso que Jesus disse para os seus discípulos: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Ou seja, para que não passe a fase do apenas a tentação, para que ela não venha dar lugar às vias de fato. Então devemos ser vigilantes nisso, vigiar e orar. Muito bem. O terceiro ponto diz: o livro de Jó é o ocaso. Ocaso aqui significa final de Satanás. A queda e ruína de Satanás. Então havia um decreto de Deus. Qual era o decreto de Deus? A reversão do cativeiro e do sofrimento de Jó. Estava no decreto de Deus e ninguém poderia impedir isso. Jó disse: ainda que ele me mate, nele eu vou esperar. Nós vemos a graça de Deus nisso. Porque, apesar da queda, o homem sim pode ter reatado o seu relacionamento com Deus através do sacrifício, através da expiação. E nós vamos observar isso no livro de Jó. Jó, ele oferecia a Deus sacrifício. E isso era uma tipologia da expiação e do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário.
Cristo consumou a obra redentora para nos redimir a Deus. E nós vemos isso no livro, na tipologia do livro de Jó, quando Jó sacrifica a Deus. No capítulo 1, do verso 5 de Jó. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Já era uma tipologia, já apontava para o sacrifício de Cristo. Porque pelo sacrifício de Cristo, ao seu sacrifício na cruz do Calvário, nós temos a remissão dos nossos pecados e reatado o nosso relacionamento com Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, através da expiação, nós temos o nosso relacionamento reatado com Deus, nossa comunhão com Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós vemos de uma forma profética isso sendo anunciado no livro de Jó. Que Jó, porque Jó era um gentil, habitou na Arábia, os irmãos já estudaram sobre isso, quando estudaram sobre a origem e a cultura, onde Jó morava. Então nós concluímos que Jó era um gentil, mas ele foi alcançado. A graça estava ali oculta no livro de Jó, e no momento oportuno ela foi revelada na vida de Jó. Como? Através do decreto divino de que aquele mal, aquele sofrimento seria revertido em vitória. E nós vamos ver isso no capítulo de número 42, de Jó, quando Jó declara, já no final do seu livro e do seu sofrimento, Jó declara, um texto bem conhecido, no 42, verso 1 em diante: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. No versículo de número já no final do capítulo de número 42, no versículo 10 diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto dantes possuía. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim final, queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. E em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um fim apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo e, mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ela também se manifestou trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus mesmo, no momento certo,
testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era justo, reto e temente a Deus. Maravilha, irmãos. Então chegamos aqui à conclusão e, como conclusão desse estudo, eu quero citar aqui o texto de Romanos, capítulo 8. É um texto bem conhecido e nós estaremos lendo como conclusão do nosso texto, Romanos 8, e o verso de número... capítulo 8, e o verso de número 38. 8:38, que diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, olha, nem os principados, aqui está falando sobre as hostes infernais das trevas, de Satanás e o seu principado, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha! Nada pode nos separar. E o livro de Jó nos prova isso, que em meio às adversidades, às calamidades, mesmo infligidas pelo diabo, irmãos, nós não nos afastaremos do amor de Deus. Jó manteve-se íntegro e é um exemplo para as nossas vidas. E o texto também de Tiago, capítulo 5, que nós mencionamos aqui, e o verso de número, eu quero ler também aqui, e o verso de número 11, eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Paulo fala sobre isso, que não nos sobrevirá tentação além das nossas forças, porque Deus nos dará sempre o escape. Saiba disso, irmão. Deus está no comando. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então, concluindo a nossa lição, o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade, ele possui grande conhecimento e age com perspicácia, não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado este fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João, 1 João 5:18, e por isso devemos descansar em Deus. Vamos ler esse texto de 1 João, para nós encerrarmos, capítulo 5 e o verso de número 18, que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, por esta lição maravilhosa. Abençoe cada um dos nossos alunos e possamos, Senhor, guardar esta palavra em nossos corações para a edificação da nossa vida espiritual. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe, irmãos, e possamos nos preparar para a próxima lição em nome de Jesus.